Olha só, meus amores, vocês têm dúvidas sobre diabetes? Tem? Manda no nosso WhatsApp, 991765602, mas não pode ligar, tá, gente? Quando eu falo assim, toca o celular na mão, o pessoal começa a ligar, daí atrapalha, tá? Então, manda o WhatsApp para mim com a sua dúvida, tá? Hoje eu convidei o Dr. Moacir, que é endocrinologista, e vai tirar todas as nossas dúvidas hoje. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Boa Obrigado tarde. pela oportunidade. Imagina, um prazer te receber hoje aqui, viu? Satisfação é minha. Diabetes a gente ouve falar muito, mas muitas pessoas não sabem o que realmente é o diabetes. A gente fala o diabetes ou a diabetes? Tecnicamente, as duas pronúncias elas podem ser corretas. Normalmente a gente lida como o diabetes. O diabetes, né? O tá. diabetes. E o que é, doutor? Então, o diabetes é uma doença causada pela falência do pâncreas. O pâncreas é um órgão mais ou menos que a gente tem aqui na região do abdômen superior, que tem como função a produção da insulina, que é o hormônio responsável pela regulação da glicose ou da glicemia no sangue, que a população costuma chamar de açúcar, né? O açúcar da maioria das pessoas é a glicose e ela é a elevação desses níveis na corrente sanguínea. Então, quando o pâncreas começa a ficar doente, ele diminui essa produção de insulina, esse hormônio que a gente sabe que as pessoas tomam, e aí o diabetes se instala, né? Entendi. E quais as causas disso? A principal causa, com certeza, seria a obesidade, né? À medida que a população evolui, que a população fica mais sedentária, é um estilo de vida diferente para trabalho, nos tornamos comendo mais, isso traz o peso. E com o peso, a porta para o diabetes se abre, né? É o principal fator de risco. Então, o sedentarismo e a obesidade seriam os dois principais. Então, a gente pode falar que praticamente todas as pessoas que estão obesas um dia vão ter diabetes? Existem estudos nessa linha, uma altíssima probabilidade, à medida, um dos fatores de risco é esses dois. Lógico que a idade, o histórico familiar, a genética também determina, mas que com certeza a probabilidade disso acontecer ao longo da vida acontece. Mas tem muita gente magra que também tem diabetes, né, doutor? Isso. E criança também tem, né? Sim, sim. Aí, assim, de grosso modo, a gente poderia dizer que tem dois tipos de diabetes. O diabetes mellitus tipo 1, que responde por 10% de todos os casos, e o tipo 2, que é 90% dos casos, né? Dividindo grosseiramente, seriam essas duas formas. Tá, e qual que é a diferença dos dois? O tipo 1 é aquele antigamente chamado de juvenil, que vem antes dos 18, 19, 20 anos. Geralmente está relacionado com um quadro súbito em que a pessoa começa a urinar demais, beber água demais, emagrecer demais e subitamente o pâncreas entra em falência. Nesse caso é genético? Esse caso não tem muito a genética envolvida. A tipo 2 é que tem o histórico da mãe tem, o pai tem, o avô tem. Então, o tipo 2 é aquele que você consegue ter uma relação genética. A tipo 1, às vezes, você vai procurar na família e não vai encontrar nenhum histórico, né? Tá. A tipo 2 é aquela que vem depois dos 40 anos, geralmente está relacionado com sedentarismo, estilo de vida não tão adequado, histórico familiar, e aí acaba se instalando mais tardiamente. No tipo 1 também, para tratamento, a gente sabe que já é insulina de início. Enquanto no tipo 2 você vai tentar os fármacos, os remédios, os comprimidos, a dieta e o exercício como medidas mais pronunciadas para o tratamento. Tá, então exercícios pode quem tem diabetes? Exercícios podem, devem ser estimulados. A gente tem vários estudos mostrando que a simples prática do exercício físico melhora os níveis de glicose no sangue e ajuda no tratamento. É lógico que isso tudo deve ser feito com um programa, uma avaliação geralmente cardiológica antes, para ver se você tem um bom condicionamento, se o teu coração está bem, para daí você poder praticar o exercício físico, mas ele é uma ferramenta muito útil e importante para a gente. E qualquer atividade, doutor, qualquer tipo de exercício físico? A gente costuma dizer que o exercício físico ele tem que ser alinhado com um hobby, a pessoa tem que gostar, né? Porque se ele vai fazer um exercício físico que ele não gosta, ele tem prazo de validade. Você vai lá, se esforça 15, 20 dias, um mês e depois para. Tchau. Então, tem que virar um hábito, né? E qualquer exercício físico aeróbico que insira no perfil da pessoa, ele é válido. Então, uma caminhada, uma corrida, na esteira na academia ou em casa, um ciclismo, aí natação, qualquer atividade aeróbica vai ser bem-vinda para o controle. Legal. O doutor falou de um sintoma que é urinar demais. Isso. Tem outros sintomas, o diabetes? Assim, quando a gente vai considerar o diabetes tipo 2, que é esse que responde por 90%, na maioria das vezes, no início, você não vai ter sintoma nenhum. Por isso que a gente valoriza muito a avaliação preventiva, por isso aqueles check-ups de começo de ano, para você tentar pegar no começo. Entendi. Porque nos inícios, a gente
não vai encontrar sintomas. Para uma pessoa chegar ao ponto de emagrecer, tomar muita água, fazer muito xixi, é porque essa doença já está instalada há muito tempo lá e a gente está descobrindo tardiamente, iniciando o tratamento tardiamente. Mas é fato, esses são os sintomas da diabetes descompensada, né, que a gente fala. Agora, doutor, uma dúvida que eu acho que é de muitas pessoas. Todo mundo que come muito doce vai ter diabetes? Essa pergunta ela é clássica de consultório, né? Isso é meio que um mito que se constrói na sociedade procurando relacionar um único vilão, sendo que, na verdade, é uma somatória de fatores. Eu sempre costumo dar o exemplo no consultório que você pode ter uma pessoa que está com sobrepeso ou obesidade muito acima do seu ideal em valor de peso e não gostar de doce e não comer açúcar, mas se matar nas frituras, nas gorduras, nas massas e desenvolver a obesidade. Esse vai ter muito mais risco de desenvolver o diabetes do que, por exemplo, aquela pessoa que pratica atividade física com regularidade, tem um estilo de vida saudável, come bonitinho e come seu chocolate todo dia, come o seu doce todo dia. Como essa tem um peso adequado para a altura, como ela faz atividade física e tem uma alimentação de forma geral equilibrada, o açúcar ou o chocolate ali ele não vai entrar como vilão. Entendi. E quando a gente vai estimar o risco dessas duas pessoas, é lógico que aquele que nem come açúcar tem mais chance de desenvolver o diabetes do que, de repente, quem está comendo doce todo dia, né? Então, é um mito a questão de que só o açúcar causa o diabetes. Ufa, fiquei aliviada. Doutor, a gente já está recebendo perguntas aqui dos telespectadores. Vamos a Isabel Chiqueto. Isabel, um beijo para você, minha linda. Ela fala o seguinte, ó. Meu marido tem 62 anos e é diabético. Há 3 anos atrás, ele teve uma arritmia muito forte e ficou 10 dias internado. Gostaria de saber se isso tem a ver com o fato dele ser diabético. Com certeza absoluta. Tem? Tem muito a ver. Quando você vai fazer o tratamento do diabetes, você se preocupa com os níveis da glicemia elevada. Então, uma glicemia alta no sangue pode trazer aquelas complicações que todo mundo já tem algum conhecido, do tipo que sofreu da cegueira, que teve uma insuficiência renal e foi para uma diálise, aquelas amputações, todos aqueles sintomas de diabetes é só do diabetes alto. Mas o ponto mais crítico, muito estudado hoje, é que ele aumenta muito o risco cardiovascular. Então, as questões de entupimento de artérias, o famoso derrame, os infartos, as arritmias, elas podem ter relação com o diabetes. Então, o simples fato de ser diabético aumenta muito o risco cardiovascular dele e uma coisa está relacionada com a outra, sim. Olha que interessante a pergunta dessa telespectadora. Na verdade, ela não está identificada aqui no WhatsApp, mas olha o que ela colocou. É a Carol. Se identificou agora, está falando comigo. Obrigada, Carol. Ó, estou um pouquinho acima do peso, sinto uns zumbidos no ouvido e vira e mexe as pontas dos dedos formigam. Eu como muito doce e passo muito mal também. Tem a ver com diabetes? E ela fala, ontem estava tudo bem, fui deitar, de repente senti uma palpitação no coração. E aí perdeu o sono, enfim. Ela quer saber se tem a ver com a diabetes. Com certeza, acho que aí para ela, se ela não fez um check-up recente, vale a pena ela procurar um profissional, aí um endocrinologista, para poder fazer uma avaliação laboratorial. O diagnóstico de diabetes seria um diagnóstico laboratorial. Lógico que com esses fatores de risco que ela está listando aí, a possibilidade, a probabilidade, ela aumenta. Então, alguns desses sintomas já pode ser algum início de alguma coisa alterada. Então, acho que para ela valeria a pena fazer uma avaliação, sim. Tá. A Rosângela está perguntando, para a gente encerrar, doutor, está chegando muitas perguntas, mas não dá tempo de responder todo mundo. O doutor Moacir vai voltar para responder. Eu volto. Olha só, a diferença da diabetes com a falta de açúcares no sangue. É a Rosângela que está perguntando. Ah, tá. Nesse caso aí, o que ela deve estar tentando dizer é a questão da hipoglicemia. Isso, ela falou que a glicemia dela é sempre muito baixa e algumas pessoas dizem para ela que é diabetes. Não, no diabetes não. O diabetes é a doença de falta de insulina no sangue, portanto, a elevação. Então, tem que subir. Se está caindo, o que ela pode ter é um pâncreas mais reativo, que a gente chama isso de hipoglicemia. Então, ela faz a alimentação dela, aí ela estimula o pâncreas dela a produzir insulina, aumenta essa insulina no sangue e a glicose cai. Isso é muito comum nos pacientes no pós-operatório de bariátrica, aqueles que fazem a cirurgia de estômago redutora, pelas mudanças que a cirurgia geram. Então, é muito comum eles comerem um doce ou outro e fazer um fenômeno de muito mal-estar, de muita queda de glicose. No caso dela, ela não relatou se ela tem esse pós-operatório de cirurgia bariátrica, né? Então, se for, é por aí. É como se fosse uma diabetes ao contrário? Uma diabetes ao contrário, quer dizer, aí é muita insulina. Na verdade, ela tem um pâncreas muito forte, pujante, que traz a glicemia para baixo. E aí tem algumas dicas, algumas orientações nesse caso, mas não é diabetes. Não.
Doutor, quero te agradecer. A gente não Valeu. falou dos tratamentos, mas é claro que existem tratamentos para diabetes, tem que procurar um endocrinologista. O doutor Moacir vai voltar para falar de tratamento, para responder as outras dúvidas. Doutor, pode ser? Estou à disposição de vocês aí, quando precisar é só falar. Muito obrigada. E você tem um beijo para mandar, que eu sei. É isso, exatamente. Se eu não mandar o beijo, eu queria mandar um beijo para minha esposa, para a Larissa, que está lá em casa nos assistindo, para os meus 2 filhos, o Enzo e o Heitor, e agradecer ao pessoal da Qualimed, que deu essa oportunidade aqui com vocês, né? Eu acho que é um assunto importante e hoje em dia a gente tem que divulgar bastante. Com certeza. Obrigado pela oportunidade e é só convidar que a gente volta. Obrigada, tá bom? doutor Moacir. Obrigado. Um beijo para todo mundo lá da Qualimed, Amém. viu? Valeu. Obrigada.